escutando. O show foi uma maravilha, mais de 5 milhões de pessoas assistiram. É um estádio imenso aqui na França. É isso aí, gente! É nosso que tromba! Chegamos quase no fim da festa. Vimos uma roleira, valeu muito a pena, muita animação, muita animação. Estamos aqui no banheiro do La Penha. É o único lugar que está vazio, porque lá estão lotados. Aqui não vale a pena ficar. Exato, tá muito animado, tá muito cheio de gente, mas estamos indo fazer outra cobertura. Espero que vocês tenham conseguido. Até a próxima. E vai na Rádio Brazuca. É isso aí, gente. Até a próxima.